Mais uma indicação de quadrinho aqui no Mega Hero. Eu vou confessar pra vocês que esse ano de 2021 foi um ano que foi muito bom pra mim em termos de leitura, né? Eu dei uma retomada nesse hábito de ler gibis, de ler histórias em quadrinho, um hábito que eu tinha lá de anos atrás, mas eu tenho que agradecer o universo, né? O universo conspirou para que eu voltasse a acompanhar quadrinhos. Muito disso veio por conta de Power Rangers lá no Mega Power Brasil. Como agora a gente tem quadrinhos de Power Rangers e é um conteúdo que é frequente no canal, então todo mês a gente tem que ler histórias em quadrinhos, e isso aos poucos foi me motivando a procurar novos títulos e também revisitar alguns títulos que eu li lá no passado e agora vendo com uma ótica diferente, uma ótica mais adulta, para saber se era exatamente aquilo que eu li lá atrás. Além disso, eu queria agradecer alguns amigos que me incentivaram a retomar esse hábito de leitura, inclusive o Edmário Duplá, ele que lê bastante quadrinho de várias editoras diferentes, Marvel, DC, Valiant e por aí vai, e ele tem me ajudado muito a pegar alguns quadrinhos que eu não conhecia, quadrinhos mais antigos, para ter uma visão macro e entender um pouco mais desse universo. E pensando nesse lance de voltar ao passado, eu me deparei com esse quadrinho aqui, Lendas do Universo DC Darkseid. Eu já tinha comprado esse quadrinho tem algum tempo, mas não tinha colocado minhas mãos nele. Foi lançado aqui no Brasil pela Panini e compila a saga Lendas da DC, que foi lançada no final dos anos 80. Não é bem no final, né? 86 até 87. Tá, vai no finalzinho aí dos anos 80. E eu não tinha colocado minhas mãos, estava no plástico inclusive, e eu estava naquela decisão, escolher ler esse quadrinho ou outro da DC, que era Odisseia Cósmica, e optei por seguir nesse aqui, pelo um fator muito importante. Essa saga aqui, em 6 edições e mais Superman número 3, que tem um total de 180 páginas, foi uma saga lançada logo após o evento Crise nas Infinitas Terras, aquele grande evento da DC Comics, onde eles tentaram reorganizar o universo, meio que destruindo algumas terras e considerando outras, colocando tudo em ordem, coisas que não eram canônicas, coisas que estavam bagunçadas, enfim, aquele grande evento que muita gente conhece e que foi adaptado recentemente para a série de TV. E essa saga vem logo depois. E tem um lance que, acompanhando Power Rangers, eu percebi, sempre que a gente tem uma grande saga, como foi o caso, por exemplo, de Shattered Grid, a saga seguinte, ela tem a responsabilidade, talvez, de manter o público ainda fissurado no quadrinho, mas ela não necessariamente precisa ter o mesmo porte da saga anterior. E essa história, ela é bem contida e muito interessante, e tem uma equipe de peso trabalhando nela. Nós temos aí o roteiro do John Ostrander e o Len Wein, com ilustração do John Byrne, um famosíssimo aí, arte final do Carl Castle, com cores do Tom Ziuko. E como eu disse, para você manter os leitores depois de uma saga como foi Crise, você tem que trazer uma história pelo menos interessante, né? E essa história ela é bem bacana, porque ela não é tão grandiosa, mas ela representa o que é ser um super-herói. Brevemente do que se trata, Darkseid, ele bola um plano de derrotar os super-heróis da Terra no âmago, no que ele chama aí de lendas. A ideia dele é colocar a população da Terra contra os nossos super-heróis, e ele infiltra o Godfrey Glorioso, que aqui assume a forma do Dr. G. Gordon Godfrey. Ele começa a aparecer na televisão, incitando que a população fique contra os super-heróis. Um artifício que a gente vê em outras editoras, né, onde tem a população questionando se realmente vale a pena ter esses heróis protegendo o nosso planeta. Então essa minissérie em 6 edições vai percorrer todo esse plano do Darkseid para destruir os super-heróis um por um. O que eu mais gosto nesse quadrinho é que eles conseguiram trabalhar vários heróis diferentes, sem ficar um quadrinho enfadonho e também sem ficar uma leitura cansativa. Você consegue ter partes bem divididas para cada um deles. Nós temos aí o Capitão Marvel, que é o Shazam futuramente, Besouro Azul, temos o Superman, temos o Batman, e cada parte desses personagens é contada de uma forma bem tranquila. Tudo isso aliado a bons diálogos e a ilustração do John Byrne, que ele já tinha participado da reformulação de Superman anteriormente, e ele se consolida aí em Lendas com um ótimo trabalho. Eu adorei as ilustrações dele, eu não conhecia a figura do John Byrne, já tinha visto outros quadrinhos ilustrados por ele, e agora quero consumir cada vez mais material, porque ele consegue
trazer muita expressão nos personagens, as cenas de ação são bem dinâmicas, né? Temos vários combates bem legais, inclusive um dos primeiros é do Capitão Marvel contra um dos arautos do Darkseid, digamos assim, uma batalha com vários poderes e muitas páginas com explosões e tudo mais, então acho que ele conseguiu captar exatamente a proposta do quadrinho. Apesar de ser uma saga de proporções menores, eu acredito que foi isso que me cativou na história. Apesar de nós termos cenas de ação grandiosas nessa história, os momentos de ação são bem menores, eles focam muito mais nos diálogos, principalmente nas partes de Darkseid lá em Apocalipse, onde ele é questionado por um outro personagem chamado Vingador Fantasma, deixando uma tensão muito grande na história, né? O Vingador, ele meio que vai cutucando e provocando Darkseid para tentar provar que esse plano dele de destruir os super-heróis, colocando a população contra eles, é um plano que não vai dar certo, que no final os super-heróis irão triunfar. Um personagem bem interessante, eu fiquei querendo saber um pouco mais dele na época que o quadrinho foi lançado, e pesquisando eu só fui descobrir que o Vingador Fantasma teve sua origem revelada só 60 anos depois. Até aquele momento era um personagem muito estranho, inclusive eu pensava que era uma entidade cósmica, até porque o Darkseid não atacava ele, eles tinham um diálogo assim, uma tensão muito grande, mas nunca entrava em um combate entre os dois. Eu falei, pronto, o Vingador Fantasma é um personagem super poderoso e que nem o Darkseid tema enfrentar. Nós temos vários personagens nessa história, se eu parar aqui para contar um pouco sobre cada um deles, o vídeo vai ficar bem extenso, mas tiveram alguns que me chamaram a atenção, seja por conta da presença, seja por conta da história, né? O Superman, como eu comentei, ele aparece nessa saga, além de ter uma história separada, um quadrinho dele que está incluído aí em Lendas, onde ele vai até Apocalipse e descobre o plano do Darkseid, ele que descobre antes de todo mundo. Eu gostei muito da participação dele, inclusive um Superman bem diferente da versão que a gente teve recentemente nos cinemas, uma versão mais heróica, uma versão que representa muito mais a figura do que é o Homem de Aço. Não que eu não goste da versão do Henry Cavill, mas eu acho essa versão que a gente vê aí em Lendas muito mais fiel ao conceito original do personagem. Outras figuras que apareceram que eu gostei bastante são o Capitão Marvel, né, o futuro Shazam. A participação dele é muito interessante, até porque ele protagoniza um dos pontos altos de Lenda, onde ele confronta um inimigo de Darkseid, um inimigo que é enviado para a Terra, e esse inimigo morre durante o combate, e ele fica se culpando pela morte do vilão. Ele é o primeiro a cair no plano de Darkseid, até que mais pra frente ele consegue retomar e voltar a fazer parte da Liga da Justiça. Também gostei bastante do Besouro Azul, ele que futuramente vai aparecer aí nos cinemas, né? Vai ganhar um longa-metragem, achei um personagem bem interessante, bem cômico. A Canário também, que tem uma breve participação, é uma personagem que eu gosto aí do universo da DC e tá participando aí do quadrinho. E um outro ponto que eu gostei bastante é a Força Tarefa X, o Esquadrão Suicida, que tem sua nova versão nessa saga. A gente tem uma versão mais antiga do Esquadrão Suicida e a versão repaginada está aqui em Lendas, com uma missão muito interessante também dentro da saga. Temos o Capitão Boomerang, a Amanda Waller, a magia, e eu gostei muito de ler essa história e eu gostaria de ver mais materiais do Esquadrão Suicida desse período, principalmente porque eu acho o Capitão Boomerang um dos vilões mais engraçados e mais interessantes aí do universo da DC Comics. Temos outros personagens, temos aí o Kid Flash, né, entre outros, né, Lanterna Verde, temos o Senhor Destino também, então é um quadrinho recheado de muita coisa e tem uma personagem muito bacana que aparece no finalzinho, mas eu não vou contar spoiler para vocês, para não estragar a experiência. É um quadrinho que eu super recomendo para quem tá aí procurando uma leitura. Ele é bem fechadinho, ele não depende de muitas referências externas. A gente tem uma referência aqui e ali de crise, mas nada que comprometa a leitura. Você consegue ler de forma tranquila, no finalzinho da tarde, ler aí nas suas férias, na praia, na sua casa de praia, enfim, fique à vontade, porque Lendas da DC é um clássico consolidado. Bem, fica aí minha dica para uma nova leitura. Deixa aqui na seção de comentários se você já leu esse quadrinho ou se você ficou interessado e vai procurar essa obra aí dos anos 80, um clássico da DC. Não esquece também, é claro, de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, principalmente nosso Twitter e Instagram, onde tem muita novidade, muita curiosidade, e também nosso site, que é o megahero.com.br, onde tem várias matérias, críticas e também o nosso podcast, que é o Heróis do Megaverso, um bate-papo de mais de 1 hora sobre
tudo que envolve o universo da cultura pop, incluindo quadrinhos. É isso, galera, nos vemos muito em breve e desperte o herói que há em você.